disseram que a obra não poderia ser realizada. O trabalho era muito grande e o problema imenso, mas os homens e mulheres de Deus, unidos para realizar tarefas especiais, podem resolver enormes problemas e alcançar grandes objetivos. Não deixe o tamanho de uma tarefa ou o tempo necessário para realizá-la impedindo de executá-la. Com a ajuda de Deus, a missão poderá ser cumprida. Amém? Amém. Mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha a provação, mas a obra missionária não pode ser impedida na minha vida, na tua vida nesta noite. Amém? Aqui no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, o que eu vejo, primeira coisa nesta noite que eu estive lendo a palavra do Senhor, o Senhor trouxe ao meu coração e ao meu entendimento. E nessa noite o Senhor também vai trazer ao teu entendimento o que é uma vida missionária, o que é levar a palavra, fazendo missão ou missões, queira conjecturar aquilo que for. Aleluia. Ouvindo situação. Neemias capítulo 1, versículo 3 diz assim: E me disseram os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o mundo fedido e as suas portas queimadas a fogo. A Bíblia diz que os muros, que os muros estavam derribados, e as portas lá em Jerusalém estavam queimadas. Houve uma situação na vida de Neemias, para que o muro fosse reconstituído em Jerusalém. Quando a situação acontece na nossa vida que impede nós levar a palavra do Senhor, mas nessa noite que nós venhamos fazer como Neemias, até chegar à construção do muro, houve um tempo. Foi etapa por etapa. E assim é nossa vida nesta noite. Que nessa noite nenhuma situação venha nos impedir de nós fazer a obra do Senhor. Venha nos impedir de levar a palavra do Senhor para aquelas vidas que precisam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Assim Neemias fez. As portas foram queimadas, o muro foi derribado. Mas eu creio, conjecturo que ele não desistiu, mesmo ouvindo uma situação. Houve uma situação. E quantas vezes houve uma situação na minha vida e na tua vida? Quantas vezes, igreja do Senhor, houve situações na nossa vida que é só Deus que pode entrar com a providência, que é só Jesus que pode entrar e fazer aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, na tua vida nesta noite. Então houve uma situação na vida sobre Neemias, e nem por isso ele desistiu de construir o muro de Jerusalém. Essa é a primeira coisa que eu vejo na vida de Neemias, que houve uma situação, mas que nessa noite nós não venha parar no meio dessa situação, que nós venha prosseguir, porque tem vidas lá que espera eu e você para fazer uma obra missionária, que espera nós levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, ou até uma palavra de salvação. Quantas vidas está perdido, precisando? Se eu e você não podemos ir, nós devemos orar ao Senhor, que Deus venha criar uma situação para levar outras pessoas lá e falar do amor e pregar a palavra do Senhor para aquelas vidas que precisam de ouvir. E por isso houve uma situação. A segunda coisa que eu vejo nesta noite é sobre jejuar e orar a Deus. Neemias também orou e jejuou. Neemias capítulo 1, 4, a parte C diz assim: quem estiver a tua Bíblia pode me acompanhar em nome de Jesus. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias esteve jejuando e orando ao Deus do céu, para que nós veio primeiro a situação que houve sobre na vida de Neemias, a construção do muro.
Veio primeiro a situação. A segunda coisa que eu vejo na vida de Neemias, que ele orou e jejuou. Muitas das vezes, irmão, nós queremos fazer a obra de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer as missões, mas nós não oramos e nem jejuamos. Sem oração e sem jejum, nós não conseguimos nada. Nós podemos até ir, mas aí vai vir sobre as nossas vidas carga espiritual, né? Casamento destruído, contenda, e daí vai. Por quê? Porque nós não oramos e nem jejuamos. Para nós fazer a obra do Senhor, a obra missionária, nós precisamos de orar e jejuar como Neemias fez. Ele orou e jejuou ao Deus do céu. Né? Que nesta noite nós venhamos orar e jejuar para buscar a presença do Senhor. Porque quando nós oramos e jejuamos, nós vamos confiando que o Senhor vai fazer, que milagres vai acontecer. Que vidas vai ser restaurada, vai ser liberta, vai ser salva por intermédio da nossa vida. Que nós venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer. Mas que o Senhor nos dá a autoridade de ir e fazer a obra de Deus. O Senhor nesta noite quer te dar autoridade, irmã, nesta noite. O Senhor quer te dar autoridade, igreja, nesta noite, para ir fazer missões debaixo da bênção, da proteção do Deus de Israel. Mas para que nós possamos ir e fazer a obra missionária de Deus, nós devemos estar debaixo de jejum, de oração, da obediência de Deus no primeiro lugar. Amém? Amém. Essa é a vida missionária. Essa é a vida que nós encontramos no meio do nosso caminho. Né? Porque o Senhor precisa de mim e de você nesta noite para se levantar em oração, em jejum, para que nós possamos ir, né, e fazer a obra de Deus. Essa é a segunda coisa que eu vejo na vida sobre Neemias. Primeiro vem a situação, a segunda coisa, ele orou e jejuou ao Senhor. A terceira coisa que eu vejo sobre a vida de Neemias, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies e ajudar a cidade de sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aleluia. Essa foi a terceira coisa na vida de Neemias, esperando para ser enviado. Nós precisamos nós precisamos esperar ser enviado ao campo missionário. Nós não devemos ir fazer a obra de Deus missionária se nós não formos enviados. Nós precisamos primeiro esperar. Nós precisamos esperar primeiro, para que depois nós sejamos enviados ao campo. Aqui está falando hoje de culto de missões. Se a gente for olhar em outro lado, não é só, né, a vida missionária. Numa visita, talvez também acontece muito isso. A gente leva aquela galera, né? Aquela multidão de gente para fazer visita. Será que aquelas vidas estão preparadas, está certa de ser enviada, de estar dentro do lar? Muitas vezes a gente leva umas 3, 4 pessoas para fazer uma visita. E ali o que o Senhor tinha para realizar, Ele não realiza. Porque não era o tempo da pessoa ser enviada. Não era o tempo da pessoa de ir e fazer a obra missionária. O que eu vejo, né, nessa palavra, que nós precisamos esperar ser enviado por Deus. Porque quando o Senhor nos prepara, nos capacita, aí nós possamos descer ao campo missionário. Aí nós temos a certeza, a convicção que o Senhor vai operar grande milagre, que o Senhor vai operar grande maravilha dentro de uma vida missionária, dentro de um lar que precisa de uma palavra, que precisa de um casamento ser restituído, que precisa uma vida ser restituída pela palavra do Senhor. Mas para isso nós precisamos esperar ser enviado por Deus. E Neemias, ele esperou.
para ele ser enviado e concretizar, para edificar